E esse bate-papo rolou no Fio Diário, quando falaram, que ele fala que ele debate pra convencer. E aí, ele fala, não, porque eu acho que eu posso convencer vocês. E aí o Didi Redipo, eu falei, a gente também, né? Pode convencer ele sim. Pessoas mudam de ideias, né? E aí ele fala, eu vi esse recorte, eu tinha escutado, não tinha prestado atenção, percebi porque a Tsuki falou. Ela falou, ó, no meio da live, uma frase assim chamou muito minha atenção. Às vezes acontecem alguns eventos que nos fazem repensar sobre a vida, sobre o mundo, sobre o que está acontecendo. Eu acho que o que estão fazendo contra Bolsonaro, sabe? A perseverança do Jair e a Cíndia também. Ô, homem que está sofrendo, viu? Junto com outras movimentações, mas já falo mais. Vamos terminar aqui. Mas eu acho que sim, que é conquistável. A grande barreira são determinadas coisas que eles inculcaram no pessoal, né? Um conservadorismo muito grande de costumes, o problema do combate ao crime com repressão violenta, Israel. Né? Então, costume, por exemplo, aborto. O pessoal não quer nem ouvir falar, o pessoal de direita não quer nem ouvir falar de aborto. Com certeza. E aí tem muita confusão também. Eles acham que toda a esquerda é dessa loucura de botar humorista na cadeia por conta piada, né? E nem toda esquerda é assim. E eu acho que esse cenário das coisas, de chegarmos até aqui e as pessoas começarem a parar pra pensar, refletir, porque veja que isso aqui é uma reflexão sobre a direita. O que tá acontecendo na direita, sem colocar, né, espantalho no meio, né, confusão no meio. Os caras tá tentando. Sabe pra mim assim, a virada de chave, sem passar pano, de coração, o discurso do Eduardo Bolsonaro. A quantidade de gente que veio falar comigo por conta daquele discurso, pra saber se realmente ali tem um fundo de verdade, esperançoso com o discurso do Eduardo. E aí a gente volta na matéria da Globo. O que, é que a Globo tá comentando? Falta de esperança no futuro. Falta de esperança no futuro. E Eduardo fala, cara, dá pra construir um futuro melhor. Menos caótico. Eu tô aqui primeiro momento pra falar, vai ser um futuro menos caótico. E não a gente vai estar aqui se degladiando sem parar o tempo todo. E que a coisa vai estar sendo divergência crítica. Né? Porque do jeito que tá essa perseguição do PT não dá. E o Eduardo ele aponta uma direção genérica, mas ele aponta, ele fala, cara, é tentar entender o país, em sua completude e sua complexidade. Eduardo dá 2 passos gigantescos para estender a mão, gigantescos, que eu fiquei muito surpreso, porque ele tá pisando num terreno que ele seria atacado pela direita, por uma parte da direita, né? Enfim, quando ele fala tanto do Vargas quanto do Jango, mas para falar, não, cara, eu tô aqui. Bora lá. Aquilo foi muito fora da curva. Depois desse discurso do Eduardo, você vê assim, as coisas estão acontecendo, análise. Aí quem também faz uma análise? Depois de falar que não tá cansado de concordar com o quinto elemento, esqueci disso, mas calma. Tem esse texto aqui que saiu hoje. Aí quem que tá escrevendo no Estadão sobre os fenômenos? Direita, esquerda, direita, com uma fala de torcedor. O cara que é o coeditor das obras do Gramsci no Brasil. Sabe o Gramsci, né? Na Revolução Cultural, a Revolução pela Cultura. Então, o cara que traz aí, que edita essas obras no Brasil. Luiz Sérgio Henriques. Esquerda, direita e centro. Aí ele sai lá falando do momento atual que tá vivendo, tem um livro do Norberto Bobbio que dá pra ser aplicado. Aí ele fala, né? Eram os anos 1990 do século passado, a esquerda estava em debandada, tanto a comunista quanto a social-democrata, com um dos lados em retirada, o outro, mesmo vitorioso, deixava de existir como tal, né? É o que eu falo, o Lula destruiu a esquerda. Quando você olha, gente, o que se pensava de esquerda no passado? Olha que o Lula virou puro identitarismo com globalismo. É identitário na cultura, globalista na economia. Esse é o governo Lula. Não tem lastro, nem na social-democracia que seja. O Lula vem pra destruir isso daí. Começa com o FHC e depois o Lula vem. E a Via Comunista também acabou. É a minha tese, que daqui a 10 anos vai olhar pra trás e falar, cara, o Lula é o responsável por destruir a esquerda. Já tá entrando no algo, não tá culpando o Lula, mas já estão pontuando o que eu venho falando. 10 anos, Lula entrará como traidor da esquerda no Brasil, o filho do Golbery. Quando o Lula é retirado, o outro mesmo vitorioso desistiu como tal, né? A política apareceu então, cancelada, dando lugar à mera administração das coisas, entendida como ação humana possível e da generalização das relações mercantis, a globalização inevitável, né, na verdade foi o globalismo, dispensava direita e esquerda, impondo-se sem discussão o acrônomo raso de Margaret Thatcher, there is no alternative. Né? A gente chegou no fim da história, até lá do Fukuyama. Bobbio, com coragem intelectual, desmanchava a fantasia economicista. Política é sempre antagonismo, né? Tanto o petismo, antipetismo, Bolsonaro, antibolsonarismo. Em última análise, direita e esquerda separaram-se segundo a visão que tem da desigualdade humana, soluções melhores ou piores que formulam para atenuá-las ou superá-la. Ainda existe uma direita e esquerda, mas elas vão mudando ao longo do tempo. Contudo, não são as únicas posições possíveis, nem mesmo indefinidamente iguais a si mesmas. Há variedades de centro, variedades de esquerdas, de direitas também, né? Aí, na hora de falar direita, ele diz, né? Tem a direita moderada ou extremista. Por que não fala isso da esquerda, hein, campeão? Por que não fala que tem esquerda extremista, hein? O centro, tem um centro extremista pra doer no Brasil, né? Que apoia cada decisão judicial que você fala, meu Deus do céu. E há também momentos críticos em que os próprios termos extremos perdem a vitalidade histórica e, na prática, passam a impedir a inovação, mesmo estando intrinsecamente exaustos. É o caso do lulismo.
Porque o lulismo, ele perdeu a vitalidade histórica. Não tem como renovar mais, não tem pra onde ir mais o lulismo. E ele está sufocando qualquer outro movimento. E é nesse vácuo que estamos nós, né? Imaginemos um país qualquer, capturado por um período histórico mais longo que o habitual, pelo confronto sem restos entre direitistas, esquerdistas, trumpistas e não trumpistas, bolsonaristas e lulistas. Podemos ainda imaginar que as alas extremas destes agrupamentos farão o que puderem para que a confrontação se prolongue a perder de vista, mesmo ao custo da divisão da sociedade em metades inconciliáveis. Eduardo Bolsonaro tá falando o quê? Cara, a gente não dá pra ficar dividindo pra sempre. A gente tem que conciliar aí. Não precisa fazer todo mundo, não precisa fazer campanha, tu não precisa votar em mim, eu não preciso fazer campanha pra tu votar em você, mas em torno aqui de algumas questões centrais do país, a gente tem que minimamente discutir. E quem fala isso primeiro é Eduardo. E aí você vê que esse discurso começa, né, a entrar na boca de outras pessoas. A reconstituição do centro político, assim entendida, implica paradoxalmente a retomada da política como luta pela hegemonia, num significado mais preciso, que requer a legitimidade do adversário. Além disso, é a condição de possibilidade para que a maioria dos autores relevantes perceba as questões políticas centrais na hora da conjuntura. Tradução. O centro, né, que é amorfo, que vai de um lado até o outro pegando um monte de gente, você tem que ser um pouco mais maleável. Você tem que chegar, você tem que achar, cara, esse cara é meu adversário, eu reconheço a existência dele. Eu não quero destruí-lo. Quem é que tá fazendo isso? Exatamente o Eduardo. Eduardo Bolsonaro foi o único político no Brasil, né, no ano de 2025, que fez um discurso ao centro. Que é um discurso de quê? Cara, Brasil. É falar de Brasil. Olha como o discurso... Pega o discurso do Eduardo, compare com qualquer coisa do PSD. Eduardo Leite Zema que fala, não, temos que estar unidos aqui para defender o Estado democrático, o direito, as instituições republicanas que mantêm o ordenamento jurídico de pé. E assim, são coisas vazias, que não ecoam nenhum tipo de emoção, não inspiram a nada. Nada. E Eduardo tá lá falando de Dom Pedro, República Velha, os militares, falando de tudo. Aí você fala, cara, meu Deus, velho. Eu quero ver nesse país do Eduardo. Eu quero ver. Tanto que o pessoal falou, né? Eu espero que não fique só no discurso. Pessoas de fora da bolha. Tudo que o cara está descrevendo, o que ele deseja por ser democrático, quem tá fazendo esse papel? Quem tá fazendo